E aí, galera, como vai? Já estava com saudade, hein? Semana passa rápido e eu queria estar aqui com você. E nós estamos aqui começando o sétimo episódio do Religa Cast. E hoje a casa está cheia, moleque. O estúdio do Religa Cast está lotado de bênção, de alegria. E nós vamos falar sobre suicídio. Ainda estamos na série Suicídio e a proposta hoje é a Cosmovisão Reformada e o Suicídio, Setembro Amarelo. E nós estamos aqui com 3 pessoas ilustres e eu quero jamais convidar o meu amado pastorzão Demétrios Faria. Seja bem-vindo, pastor Demétrios. Obrigado mais uma vez estar aqui com vocês, compartilhar desse momento. Obrigado mesmo. Que da hora. E também tem um jovenzão, o cara é inteligente, é lindo, é maravilhoso. Nossa, lindo, eu me senti agora. Não dá um spoiler. Ele é o Matheus Lobato. Seja bem-vindo, meu Olá, mano. gente, estou aqui, ex-presidente da UPA e colaborando também nessa conversa maravilhosa que vamos ter. Que da hora. E agora, também uma mulher, uma moça, uma jovem, uma adolescente inteligente, canta muito e olha, ela faz parte da diretoria. Alice! Olá! E tá com vergonha, galera, tá com vergonha, mas tudo bem. Mas beleza, estamos aqui dando início a esse Religa Cast. Vamos falar sobre reforma, cosmovisão reformada, como a gente, como presbiterianos, adolescente, jovem, nosso pastorzão, eu pela misericórdia de Deus também pastoreando essa galera. Nós vamos falar sobre esse assunto difícil, mas a nossa proposta aqui, galera, é falar sobre vida. A ideia é trazer esperança em meio a esse caos, a esse desafio, mas a galera já conhece o pastor Demétrios. Pastor Demétrios. Isso, o pessoal já me conhece da outra, né? Do primeiro episódio sobre paternidade. Foi? Na verdade, primeiro episódio não, primeira série. Nossa primeira série. Foi acho que o segundo episódio. Segundo episódio. Segundo episódio. Falando aí sobre paternidade. Estivemos aqui, eu e Cibele, minha esposa, falando sobre paternidade, adoção. Que da hora. Foi muito legal. Foi muito top. Hoje temos aqui o Lobato, ele começou a se apresentar um pouquinho, mas manda aí, Lobato, fala um pouquinho sobre você, sua história aí da UPA. Pois é. Eita Deus. Eu comecei na UPA em 2012, né? Tem 10 anos praticamente. E aí de 2000 fui líder de grupo familiar, de adolescentes, né? Na época, logo que começou o Religados, 2013 eu comecei. E aí em 14, 15 eu fui presidente da UPA. E hoje eu estou colaborando com o senhor, né, como líder da área de treinamento dentro da UPA Religados e ajudando aí em tudo que aparece, se for possível, principalmente com a nova diretoria aí, ajudando na transição, nos trabalhos. 10 anos já, Lobato? 10 anos. Rapaz, o tempo passa. É ovelhinha, hein? Ovelhinha que não é mentira, não. Pastor Demétrios aí cuidando de mim há muito tempo. É verdade. Que legal. Antes da gente passar a bola aqui para Alice, que vai se apresentar também, falar seu nome completo, a linha Árvore Genealógica, não, brincadeira. Mas, Lobato, fala um pouquinho também, além de estar nos ajudando na nossa área de treinamento, qual a sua área de formação? Meninas, ele tá noivo. Não adianta. Era isso que eu ia dizer. Um abraço Tira o para cavalinho da chuva, ele já tá noivo. Um abraço e um beijo pro meu amor, Ábida. Te amo. Não mande nos comentários. Ai, que lindinho, que maravilhoso. Não, ele já está comprometido. Vigia. Mas fala um pouquinho aí, sua formação. Eu sou advogado, né, formado pela UFAM. Olha, rapaz, o negócio é forte. E presbiteriano calvinista. Mas ele vai na sarça. Ele já marcou o território. Na sarça. Já marcou o território. Eu peço para ligar a luz, mas... Eu acendo. Que legal. Agora vamos aqui para Alice, né? Se apresentar aí. Fala agora qual é a sua função na UPA Religados, na diretoria. Minha função? Eu sou a primeira secretária. Que mais? Eu participo da Bandupa, do Reteatros. Que mais? Faço parte também do Geração Futuro, como cooperadora. Olha, então, eu vou dar um spoiler aqui. Você tá também sobre a jurisdição do pastor Demétrios. Além dele ser... Aquela cara de estou descobrindo agora. Eu não sabia. Por isso que foi um spoiler, assim, bem dos grandes. O pastor Demétrios tem caminhado com a gente, da UPA Religados, ali mais os bastidores. Falou só, Wesley, tem um cara aí pra te indicar.
tá querendo trabalhar, aí juntamente com a Cibele veio junto e já foi chamando essa galera, e aí um dos resultados desse convite é o Mateus. É verdade. Né? Mas o senhor tem chamado o pastor Demetrios para ser o pastor da área infantil. Área infantil, o Ministério Infantil da igreja todo, pela graça de Deus Eita glória. e com vocação do pastor Francisco. Né? Venha! Área de berçário maternal. Berçário maternal, que é de 0 a 3 anos, né? O Geração Futura e Escola Bíblica Infantil, que atende já de 4 anos até 11 anos e meio, né? Vamos dizer Completando assim. ali. Isso Completando 12 anos, a galera Que legal. sobe aí para o Religados. Pra Que UPA. legal, que bênção. Que bênção. Gente, o pastor Demetrios também tem uma outra formação. Sou psicólogo de formação também pela UFAM, Aí, federal aqui. ó. Aí, ó. Bate 10, moleque. Só combate. Que legal. Federal, graças a Deus. Também pelo o antigo CPTM, né? Somos O bacharel em teologia. alunos da mesma casa. Da mesma casa e por um tempo na mesma turma, né? Verdade, Então, olha aí, verdade. pessoal, eu fui colega dele, então sei o histórico escolar dele, viu? Pergunta pra mim que eu boato tudo. Ai, que legal. Mas vamos lá, nós estamos aqui pensando com vocês sobre esse mês tão desafiador, né? Que a gente, graças a Deus, temos trabalhado esse final de semana passado, logo depois do sexto episódio do ReligaCast, nós estivemos ali com o Sarsa, uma vigília, trazendo essa proposta de esperança, uma palavra de esperança, orando por isso, louvando, é claro, conseguindo conectar uma galera muito bacana ali desde as 21 horas, foi uma bênção. E esse tem o assunto esse é um grande desafio, eu acho, que é falar deste assunto, falar sobre essa realidade e trazer para a igreja. Né? No primeiro episódio dessa série, nós trouxemos o presbítero Sérgio, a sua esposa, Denise. Tentamos ali traçar essa realidade de escola e igreja, trocamos essa ideia e mostramos para a família e para a galera, mano, nós somos seus parceiros, estamos aqui para correr. Na semana passada, trocamos a ideia com o pastor Marinho, que por sinal também tem formação em psicologia, trabalha essa área, e a gente olhou para a Bíblia e foi tentar ver como que a Bíblia anda em relação a esse assunto. E podemos ver ali alguns personagens que viveram ou que tiveram algumas portas se abrindo para querer, para viver essa situação. E hoje nós vamos falar sobre aquilo que cremos, né? Aquilo que o Lobato falou. Eu sou o Mateus Lobato, reformado presbiteriano, calvinista. E aí eu queria que a gente desse uma introduçãozinha sobre isso aí. O que é a cosmovisão reformada? O que é essa cosmovisão calvinista, presbiteriano? E aí, como nós colocamos que algumas pessoas fizeram a lição de casa, né? Estudou sobre cosmovisão reformada, calvinista, tá cheio até o tucupi. Então vamos dar colocar um paninho de fundo assim dessa proposta e depois a gente vai entrando sobre essa realidade do suicídio e aí vamos que vamos. Ok. A cosmovisão reformada é a forma como a teologia reformada, ou a teologia calvinista, por assim dizer, né? É o outro termo que se usa, ela enxerga o mundo, né? Como ela interpreta o mundo à luz das escrituras e da teologia que ela desenvolve a partir dela, né? Então, a grosso modo, trocando em miúdos, a ideia de cosmovisão reformada é isso. Como ela vê a sociedade, as pessoas, a cultura, né? Enfim, tudo que envolve a sociedade humana e as ações dos seres humanos, né? Enquanto vivendo uns com os outros, a partir dessa teologia, fundamentada na teologia reformada. Que legal, que legal. Gente, se vocês aí estivessem ouvindo bem, se ajusta aí o microfone, porque fica legal pra gente se ajustar. E interessante. E Alice, você aí, o que você pegou desses seus estudos, cavucar ali? Como que você conseguiu entender a cosmovisão, essa forma de ver a vida e tudo à luz da reforma? Eu também estava vendo os pontos do calvinismo e para englobar isso, eu lembrei tanto de uma frase que eu acho que é do Charles Spurgeon, que ele fala bem assim:
o calvinismo é um apelido para o evangelho. Evangelho. Eu lembrei. E, tipo, isso engloba bem o que a gente quer dizer já sobre isso mesmo. Legal. É o evangelho. É viver o evangelho. Top, topzera. Aí, ó, vamos... Gente, se vocês perceberem que a gente tá um pouco nervoso, não esquenta não, que daqui a pouco vai fluir e de boa. E Lobato, cosmovisão reformada, e aí, como que você enxerga? Eu quero até aproveitar, assim, eu acho maravilhoso a gente estar no Religa Cast falando sobre isso. Primeiro falar pelo tema, né, sobre suicídio, como a Bíblia trata sobre esse assunto, mas também a cosmovisão, porque eu fui pesquisar o assunto, né, mais a fundo, e assim, para o adolescente, eu sempre penso isso pelo nosso trabalho, né, às vezes ir atrás desse assunto pode ser um pouquinho enfadonho, né? Você vai atrás de um vídeo no YouTube, alguma coisa assim, né? Aí tem lá a pessoa falando com um PowerPoint, aquela aula maravilhosamente... Tu olha assim, tu já sente o sono caindo. Né? E assim, a gente trazer esse tema assim, de forma mais leve, descontraída aqui, é maravilhosa. E eu acho que assim, a cosmovisão reformada, ela parte e sempre vai partir daquelas bases da reforma, né? Quando a gente pensa... vindo de Calvino, vindo das Institutas, passando por John Knox, né? A origem da igreja presbiteriana... E você ter ali, sempre trazer à tona esses fundamentos que vieram do Sínodo de Dort, passam pela Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior, o Breve Catecismo, tudo isso que a gente tem que ter na nossa vida, né? E eu sei que é uma leitura extensa, né? Sim. Mas que a gente tem que carregar e ir lendo, aprendendo, digerindo isso para refletir nas nossas ações, refletir naquilo que a gente prega, né? Na mensagem que a gente leva. Então, quando a gente analisa a cosmovisão reformada, a gente está justamente... se alimentando dessa visão e tentando ver como é que a gente responde ao mundo, né, a partir dessa visão. Eu gostei da citação que a Alice fez, do Charles Spurgeon, e aí eu lembrei outra do Abraham Kuyper. Né? Kuyper é conhecidíssimo, né, como um dos expoentes do calvinismo, e assim, uma coisa que ele escreveu, aliás, e que eu gosto sempre de lembrar, a teologia reformada, o calvinismo, ele não se resume, que as pessoas têm essa ideia, né? Que se resume a falar de predestinação, falar de eleição, e a teologia reformada é muito mais abrangente, fala de outros temas, de outros assuntos, né? E quando a gente pensa em cosmovisão reformada, a gente vê o quê? Toda essa teologia, todo esse arcabouço teológico sendo aplicado a vivência, né? A vivência do dia a dia, né? E aí eu lembrei dessa frase do Abraham Kuyper, até puxei aqui no celular, que eu gosto muito dela. Não há nada na existência humana que Cristo não possa dizer é meu. Ou seja, tudo na vida humana, na existência humana, essa cosmovisão reformada, ela aponta para que isso pertence ao Senhor, isso pertence a Deus, isso pertence a Cristo. É Ele que vai determinar quais são as regras de cada coisa, e não o ser humano. Então, tudo pertence a Ele. Aí já entra... É o balizador, mano. Aí, de fato, a nossa perguntinha do Breve Catecismo, ou do Catecismo Maior, de Westminster, já dá na cara, e, de fato, se a gente olhar e, meu modus operandi, né? A forma de ver, a lente que eu uso é glória e alegria do Pai, tudo se resume em mostrar Cristo, mostrar a Deus, de fato, tudo seria outra coisa, outra propósito, de fato mesmo. Calvinismo é o evangelho, essa dinâmica, né? E como que nós, né, que somos aí, estamos buscando dia após dia, porque como o Lobato falou, cara, é muito conteúdo. Bastante. Né? E ainda mais se pegar o gap da história, né? Que são pelo menos aí 500 anos de homens, mulheres, realidades, jovens, adolescentes que, ao mergulhar, ao ser gerados nessa cosmovisão, veio, né, desfundindo e desbravando esse mundo. E como a gente entrar agora, já balizamos, né? Já nivelamos aqui a proposta dessa cosmovisão e por onde nós vamos olhar e trocar essa ideia e falar sobre Setembro Amarelo, que é algo, né? Tem 2 ou 3, acho que são 10 anos, acho que de conversa, não lembro agora, mas
tá vindo aí falando sobre essa realidade. Cada vez mais tem crescido, tem sido uma crescente. No podcast passado, o pastor Marinho veio colocando alguns dados ali. Eu creio que você trouxe também alguns dados para a gente em relação a isso. Trouxe, até separei aqui já, pressupondo que a gente ia abordar o assunto já iniciando com isso, né? A questão do suicídio, que a gente não vai encontrar diretamente dentro das confissões de fé reformadas esse assunto sendo citado. Mas, a partir dos conceitos que nós aprendemos ali dentro, a exposição das Escrituras feitas pela confissão de fé, a gente começa a entender qual é a perspectiva bíblica a respeito do assunto. Né? Então, não é um assunto fácil, não. É um assunto extremamente complicado, é difícil, não é um assunto que deve ser tratado de forma simplista, assim, para o suicídio eu só tenho uma resposta, é aquela e pronto. Né? Eu não consigo conversar com outras situações, com contextos, enfim. E esse assunto é um assunto que não mexe só com nós cristãos. O mundo inteiro se preocupa com isso, tanto que nós temos agora, já tem um tempo, essa preocupação de todo mês de setembro se falar a respeito do suicídio. Aí eu trouxe aqui umas informações da Organização Pan-Americana de Saúde, que é um órgão dentro da OMS, né? E são dados de 2016, então você imagina que já tem um tempinho, né? E com a pandemia isso deve ter mudado significativamente, porque nós vivemos aí 2 anos trancafiados dentro de casa, e aí eu não vou entrar no mérito de se fica em casa ou não fique, foi certo ou foi errado, mas o fato é, o estar isolado fez com que muita gente pensasse em suicídio e outras tantas executassem com sucesso. Uau! Né? Então, assim, dados de 2016, à época, se dizia o seguinte, que 800 mil pessoas morreram de suicídio todos os anos. 800 mil pessoas. Você imagina o que é? É uma população de um país, muitas vezes, de um país pequeno que tem por aí. E assim, isso a gente está falando de quem tentou e conseguiu, né? Sim, tentou e conseguiu. As tentativas tá fora do escopo aqui os que tentaram e não lograram êxito, né? Para cada suicídio cometido, né? Para cada suicídio cometido, há muito mais pessoas que tentaram, como a gente acabou de comentar, né? E essa tentativa não bem sucedida, ela já se torna um fator de risco. Ou seja, se eu conheço alguém que já tentou suicídio uma vez, para a primeira vez, ele já entra no grupo de risco e isso é um indício de que ela vai tentar de novo. Ela vai chegar algum momento em que ela vai pensar no caso e vai tentar uma segunda vez. Então, a gente já tem que ter um olhar todo especial e todo de amor, de cuidado, de carinho, de atenção para essa pessoa, porque ela vai precisar de ajuda, ela precisa de ajuda. A pessoa que tenta o suicídio, ela é uma forma desesperada, isso aqui eu estou falando, é uma forma desesperada de ela dizer, alguém me ajude, por favor, porque ela não tem mais opções. Ela não tem mais opções. Na mente dela, ela não chega a encontrar o fim da rua. Ela não vê luz no fim do túnel. E aí a única conclusão que ela chega é, vou tirar minha vida. Isso pensando uma pessoa desesperada, uma pessoa que está passando por um conflito, está tendo alguma dificuldade emocional, enfim, N situações, né? O suicídio é a segunda principal causa de mortes entre jovens e, pasmem, com a idade de 15 a 29 anos. Então, os adolescentes estão englobados dentro desse quadro e agora, pós-pandemia, a gente imagina que essa idade pode ter diminuído. Aqui, como é que é? Margem de erro do 2 pontos mais, do Datafolha, né? 2 pontos para mais, 2 pontos para menos. Né? Apesar da piada, o negócio é sério. Mas pode ter diminuído. E também esse grupo de 29 anos pode também ter aumentado. Pessoas com mais idade. E antes de a gente chegar, é que esse aqui já é um dado meio fechado, mas nós já temos visto esses índices no infante, sim. Na criança. Sim, nas crianças. É claro que nosso alvo aqui é pegar o adolescente, é os amigos da Alice, são os discípulos do Mateus, os nossos discípulos, a galera que está correndo com a gente, as pessoas que servem no ministério, né,
infantil, Sim. que está trabalhando, batendo, que às vezes são fugas. E as crianças que estão lá. também. E as crianças que estão lá, que às vezes têm os sinais, né? E é incrível que, assim, nós precisamos ter esse olhar, né? Por que está tendo essa ação, essa reação? E assim, eu não sei como é que é a experiência da Alice lá no Geração, mas eu já ouvi de outros cooperadores que ouviram das crianças comentando, né, esses pensamentos ruins, pensamentos negativos, já beirando uma depressão, e que a gente sabe que é uma evolução isso, né? E antigamente, dentro da psicologia, não se cogitava nos manuais, né, de DSM-4, hoje é o DSM-5, né, mas DSM, o CID-10, depressão em idades, né, antes da adolescência. Hoje já não se fala mais nisso, já se aceita que existe a possibilidade de crianças vivenciarem, experimentarem o fenômeno da depressão. E o fenômeno da depressão, quando é grave, né, vem com todo o pacote, incluindo pensamento suicida, né, desejo de morrer, essas coisas todas. Sim, sim. E Alice, você que é a nossa, podemos dizer assim, a faixa etária, né? A sua faixa etária de alcance, nós desejamos. Nós queremos que o ReligaCast alcance a sua galera. É claro que às vezes o assunto acaba tendo um viés mais para tentar atender o pai, ou a mãe, ou um responsável que está passando por esse viés. Mas você que é, como o Lobato falou, crente, reformada, calvinista, presbiteriana. E assim, como você tem percebido, você tem no seu círculo de amizade e olhando que o nicho ali se dá, ou parte, né, dentro desse dado a partir dos 15 anos, como você tem visto, assim, tem percebido, é uma realidade essa situação no seu meio, seja escola, seja na igreja, seja o seu dia a dia? Sim, na verdade a maioria dos meus amigos, assim, colegas, no qual eu conheço e me recordo, tende a ter pensamentos e falar mesmo, comentar, assim, coisas bem melancólicas, até triste, realidades tristes mesmo, assim, da vida deles, do dia a dia, de pensamentos pessimistas. A maioria, na verdade, dos adolescentes tem pensamentos pessimistas. E eles falam mesmo, eles comentam tudo que eles fazem visando um lado pessimista, sempre, o lado ruim de tudo. E acaba fortalecendo, né? E é interessante essa parada, né? E é um desafio nosso. Um desafio tremendo, porque você tem que lidar com isso, que são características da fase da adolescência, né? Muitos adolescentes vivenciam essa questão da tristeza, ansiedade, até por conta todas as mudanças que estão ocorrendo com ele, né? Não é nem criança, mas também não é adulto, né? E começam as cobranças, mas ao mesmo tempo ele não tem todas aquelas responsabilidades de um indivíduo, então ele está tentando se afirmar enquanto adolescente no meio da sociedade, mas ao mesmo tempo a sociedade olha para ele e diz: tu ainda é um moleque, não mal tirou a fralda, né? e trata dessa forma, enfim. E tem adolescentes que entram mesmo numa crise, num parafuso, que acham que não se adequam a nada, e aí começam a alimentar esses pensamentos. Já visto que a gente acompanha pela internet, né? A Baleia Azul, que mais? Porque também essa fase da adolescência é a fase da busca pela identidade. Sim. A busca pela identidade. Então fica meio complicado, assim. Por isso que entra meio que nessa crise, assim, a maioria. Que não sabem onde encontrar a sua identidade. Não sabem. Ou não sabem como procurar, entendeu? Mesmo. Boa. Topzera, e o legal, assim, de a gente conversar a respeito disso aqui de forma tão aberta, é porque isso traz a responsabilidade de quem cuida desse adolescente, quem acompanha. Sim. Né? Em primeiro lugar, a família. Então, pai e mãe tem que estar do lado. Tem que estar do lado sempre. Né? Não pode relegar o seu adolescente aos cuidados da escola unicamente. Né? A escola é uma parceira. O Sérgio e a Denise falaram claramente a respeito disso. É uma parceirona. Sim. Agora, ela sozinha, ela não vai ser possível trabalhar. Tem que ser com a família. A família, o pai e a mãe tem que estar perto. Se você está vendo seu adolescente ali trancado o dia inteiro, descobre que ele passa uma parte da noite chorando, né? Não quer falar com ninguém, não quer sair com ninguém, não quer ter amigos na rua.
né? Já acende o sinal amarelo, Sim, já vermelho, passando já para o vermelho, vermelho, já. porque né, você tem que estar atento. Infelizmente, o que a gente vê são pais que já tratam não só o adolescente, mas as crianças já assim entregando para outros. Outro cuida do meu filho. Aí é o pastor Terceirização. da igreja que faz isso, é a escola que faz isso, é a babá, é a empregada, enfim. Outras pessoas vão cuidar. Eu não, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha carreira para dar seguimento, não sei o que e tal, enfim. E aí você vai criando esses contextos onde o suicídio vai aparecendo com mais... com um gostinho palatável para quem está Sim, pensando no sim, assunto. sim. Entendeu? Resultado da Revolução Industrial, tô brincando. Não, sei. assim, é até interessante porque tem um livro que eu gosto que é Espiritualidade Emocionalmente Saudável, né, do pastor Peter Scazzero. E tem uma frase que ele fala quando ele analisa o livro de Apocalipse que é a seguinte: a mensagem por trás do livro de Apocalipse é que os crentes devem resistir à besta manifestada pela cultura de sua geração e superá-la. Eu acho que hoje a cultura da nossa geração, desse mundo muito rápido, né, de muita informação, leva muitos jovens e adolescentes a esse conflito constante, né? Você tem que tomar decisões muito sérias muito cedo, né? Você tem que decidir o seu futuro e se preparar para ele no momento onde você está tentando, justamente como a Alice falou, entender quem você é. Né? A gente tratou muito bem recentemente nos nossos cultos dos adolescentes essa questão da identidade. Né? Sim, sim. Fazer com que o adolescente entenda que a identidade dele parte de Cristo. Né? Mas e quem não conhece isso? Né? Como é que lida? Né? Vai procurar ideias e opções em lugares onde está tudo errado. Aí cai num lugar onde, não, você tem que se cortar, você tem que se martirizar não, né? Você tem que se agredir o seu corpo, mutilar, né? Mutilação. Para provar alguma coisa ou para ser parte de um grupo, que muitas vezes também é isso, né? Busca pela identidade também engloba isso também dentro. De você querer fazer parte de algo, querer fazer parte de um meio. Que no caso, como a gente viria... também é a igreja, né? O corpo mesmo, fazer parte de um corpo. E como ele não faz parte desse corpo que é a igreja, vai procurar isso em outros lugares, entendeu? Porque ele não se sente meio que parte, entre aspas. E, como tu havia falado, em relação ao tudo rápido, né? Que exatamente isso que nós, adolescentes, tendemos a procurar. Tipo, prazeres satisfatórios rápidos no celular, porque tudo é rápido. E quando a gente meio que volta para a realidade, a gente tipo meio que entra em um choque assim. Tipo, nossa, acabou, tipo, tudo é tão rápido, informação, tudo. E entrar para a realidade, a gente tenta fugir disso, entendeu? Fugir, se fechando, se conectando mais a redes sociais, a coisas que não são reais. É isso. E esse eu acho que é um grande desafio. Você falou logo no começo da nossa introdução em relação a conteúdo. Né? E nós, os adolescentes, nós estamos trabalhando... Nós passamos agora a olhar a Bíblia, concluímos um estudo de olhar a Bíblia como nós nunca tivéssemos visto, né? Fazendo um panorama, livro por livro e tal, tendo essa questão. E agora a gente adentrou nessa proposta de fornecer conteúdo para desenvolver uma cosmovisão cristã. E aí nós estamos falando, nesse primeiro mês, nesses 2 meses, nós estamos falando sobre um pouco essa proposta dos remonstrantes. E quem que é os remonstrantes? Era uma trupe aí, um squadzinho aí, que se levantou ali dentro do século XVII para trazer um pensamento. Mas os reformados, calvinistas, presbiterianos também se posicionaram, e aí aquilo que nós tratamos como os 5 pontos do calvinismo. Né? E um deles, que possa ser um dos pontos interessantes para a gente estar conversando, que é a depravação do homem, depravação total. Né? O homem tudo zoado, acabado, pecador, mas só que não para ali. Vem falando também sobre a graça, né, do nosso Senhor, vem falando sobre a eleição. E aí, como falar desse assunto segundo a cosmovisão reformada com o ponto da eleição incondicional e o eleito? Porque a Bíblia não desconecta de passar dias desafiador, né? Essa é a grande pergunta para muita gente falando de suicídio.
E o crente? É. E o eleito? Não, chegou Ele algo pra pode mim. cometer esse pecado? Não, chegou algo pra mim assim, poxa, e a perseverança dos santos, como fica? Porque assim, depois nós vamos dando aqui vindo alguma coisa, porque o suicídio ele não acontece do nada. Sim. São portas. Até a gente estava conversando, não sei se foi com o presbítero Sérgio mesmo, ele falou assim, cara, são portas. Vai dando acesso a algumas coisas que daqui a pouco encontra a porta errada. Né? São as situações. Mas e a perseverança do santo? O crente. O crente está sujeito a, por algum momento, no dia a dia, na vida, abrir algumas portas que possa levar a, como está ouvindo aqui um material nosso, como dor, desespero. Você é crente? Calvinista? Sim. Presbiteriana? Com certeza. Reformada? Já passou algum momento de desespero? Já. Acho que, se você perguntar de qualquer pessoa, todo mundo já passou por um momento de desespero. Mas aí nós vimos aqui alguns nossos conteúdos em relação ao desespero. E aí é que a gente vê o seguinte, que o crente passa por momentos de desesperança, de aflição, de luta. Nós vamos ver, o pastor Marinho, semana passada, falou aqui claramente, né, do caso do Elias. Elias, sim. Elias foi aquele herói, né, ali com os profetas de Baal. Aliás, deixar vocês com uma ponta de inveja. Eu estive lá no Monte Carmelo, no dia de viagem para Israel. Como é que a gente fazia antes? Humilha. Humilha! Estive lá. 3 palminhas e uma vainha. Estive lá e fui ver o local, vi o local. Aliás, o Monte Carmelo é um negócio assim impressionante, porque você não é aquele monte assim com o pico lá em cima, não. Ele é tipo uma cordilheira, ele é comprido assim. Não basta dizer que foi lá, tem que dizer que é impressionante. É impressionante. Fora de E série. assim, por que eu digo que ele foi um herói? Porque ele quando você entende o que é que aconteceu e estando lá para ver o lugar, assim, o fogo do céu desce. Nossa. O povo de Israel vê aquilo e se ajoelha, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Né? E aí ele saca da espada e pega esse profeta de Baal. Sabe o que aconteceu no episódio lá? Não é uma montanha muito alta. Tem uma altura, lógico, dá para ver o Vale de Jezreel todinho. Mas o declive dá para você descer correndo. Então o que aconteceu? Imagina a cena. Ele não matou sozinho 450 profetas de Baal, né? Ele pegou, foi atrás dos caras, mas o povo veio atrás. Meu Deus. Aquele pessoal que adorou a Deus, ele se ajoelhou, só o Senhor era Deus. Quando viram que estavam sendo enganados, o que eles fizeram? Cada um pegou a sua e pega esses caras. Então imagina 450 profetas de Baal descendo aquela ribanceira. Fora os outros 400 estavam também por ali, né? E os outros... 400 profetas de Baal e tinha mais 450 de Azerá. Né? Então, era muito pecador no lugar só. Desce aquela ribanceira, aquele monte de sacerdote puxando a roupa assim para correr. e atrás Elias e o povo para dar cabo daquele povo todo. E depois disso ele ouve o quê? A palavra da rainha Jezabel, que diz, façam-me os deuses o que lhes aprouver, né? Se ele não morrer. Da mesma forma como ele matou esses profetas. É o que ele faz? Corre. E aí ele entra num processo que muitos vão falar que é um processo de depressão, porque ele deseja a morte, ele se esconde, se isola, né? E vai se isolando ainda mais, até que ele pede a morte do Senhor. E o Senhor diz, não vou atender esse teu pedido. Tu vai comer, dormir, porque eu quero te levar lá no Sinai. Então, o crente passa por isso. Moisés vivenciou isso. Ele pediu a morte do Senhor quando ele viu o povo pressionando a vida dele. Né? E é desafiador, né? É desafiador. Caraca, mano. E a perseverança dos santos, ela passa por essa questão porque o Senhor é quem cuida de nós. A perseverança dos santos não é algo que vem de mim, produzido por mim. É Deus, pelo seu Espírito Santo, que me guarda, me preserva. Então, todos esses momentos que Moisés viveu com o Senhor guardando ele, dizendo, não, eu vou te dar força, eu vou te sustentar, você vai adiante do povo até o momento que eu quiser. Quando ele vai com Elias,
e levanta Elias para ele comer, para dormir, para se alimentar, tudinho, para tirar ele daquela situação de depressão, enfim. É o Espírito cuidando de nós. E ele faz isso conosco. Agora, a perseverança dos santos não é sinônimo de que a partir do momento que eu me converto, eu jamais vou pecar. E se eu jamais posso dizer isso, porque aí senão eu vou estar mentindo, aí eu lembro do texto lá de 1 João, né, capítulo 1. Se eu disser que eu não tenho pecado, Já era. eu já estou mentindo. Já pequei. Já pequei Já por pequei. mentira, porque eu tenho. Né? E esses pecados na minha vida, muitas vezes vão abrir portas, vão abrir momentos, vão se tornar essas portas, como o Sérgio Sim. falou. Eu gosto de pensar na escada, né? Eu já faço uma outra analogia. Um degrau após o outro, eu vou descendo até chegar lá no fundo do porão. Ok, mas é melhor. Boa essa daí. Né? Até chegar lá no fundo do porão. E lá no fundo do porão, onde tudo é escuro, úmido, sujo, fedido, né? Muitas vezes eu vivencio momentos tristes, difíceis de lidar. E o crente passa por isso e eu tenho que ter clareza nisso. Muitas vezes eu vou enfrentar lutas. Eu vou para o deserto. Eu não vou estar só no bem bom da fé, na nata da fé. Muitas vezes eu vou vivenciar. E é nessas horas que muitas vezes, assim como outros pecados, o pecado do suicídio vai aparecer. Uau, então já podemos aqui já colocar e definir. Suicídio é pecado. Sim. Isso aí é ponto pacífico. Nenhum de nós aqui vai discordar disso. O suicídio é pecado. Eu tenho que ter isso muito claro na minha mente. Eu não posso pensar de outra forma, porque a Escritura vai falar o quê? E o Marinho explicou muito bem semana passada. O suicídio é o assassinato de si mesmo. Sim. Né? E a lei diz claramente, o mandamento do Senhor diz claramente, não matarás. Né? Aí alguém, mas como é que é esse não matarás? No original é não assassinarás. Que piora o quadro, né? Piora não. Explica melhor o quadro. Né? Explica melhor o quadro. E aí eu entendo que se eu não posso tirar a vida de outro, eu também não posso tirar minha própria vida. Logo é pecado. Eu tinha visto, acho que foi no Twitter, que um pastor tinha colocado bem assim, que suicídio é egoísmo. Ele colocou, aí surgiu um monte de militante lá falando que não é egoísmo, não sei o quê, ficou falando um monte de coisa assim. Aí eu comecei a ficar me questionando, né? Eu sempre pensei, tipo, nossa, tá englobar, tipo, vários pecados dentro do suicídio. E um deles é o egoísmo. Sim. Que é ingratidão. Ingratidão. No momento que você diz para Deus, eu não quero mais a minha vida, eu não estou satisfeito com a minha vida, eu quero estar no controle de tudo, eu quero estar no controle. E você meio que quer tirar esse controle que, querendo ou não, está nas mãos de Deus, que Ele está no controle, você está sendo egoísta. Você está sendo egoísta e você quer estar no controle, quer tomar o lugar de Deus na sua vida. Exato. O poder da vida e da morte está nas mãos do Senhor. É Ele quem define isso daí. Eita. Soberania, hein? Exato. Soberania de Deus. Né? E aí, soberania de Deus. Cara, como a gente olhar. Né? Não é tão simples. Né? Não é Sim. tão simples eu chegar assim, como a gente tem, por exemplo, como esse assunto mesmo da perseverança do santo. Pô, não, beleza. O cara não é salvo. Não foi salvo, ou nunca presenciou a salvação. Não era toda a história. Degraus após degraus, descendo de dias difíceis. Como eu posso supor, ou ele não se vestiu da armadura, ou a armadura era muito resistente, porque o dia mal foi perdurando por tempos e tempos. Exato. Né? E chegar, não é tão simples, né? E como você falou, acho que esse Janael é um assunto que a gente não tem uma resposta fechada. De 2 pontos. Porque dependendo aonde você fecha, você vai validar, né? Ou incentivar. Exato. E o lance aqui, gente, você pai, você mãe, você meu brotherzão, Upa Religado, está conosco aqui. Velho, você precisa compreender que nós, assim como a Alice colocou, é vida. E o nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso, Ele está te dando vida. É vida, pô. Vamos viver. É claro que aí uma coisa você falou, e surgiu aqui uma pergunta, cara, e a dor? Eu sinto tanta dor, e normalmente alguma das frases de quem ou já tentou, ou tá tramando,
pensando, cara, você não está sentindo a minha dor. Né? E é onde vem levando assim. Nós falamos aqui um pouquinho só do desespero. Não, mas é justamente isso. Acho que primeiro a gente tem que ter a noção de que o sofrimento e a dor eles vão nos acompanhar. Né? O livro que eu estava lendo, ele cita o texto de Romanos 7, quando Paulo ele traz essa angústia dele, da questão do bem e do mal dentro dele. Né? Ele fala, então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus ombros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então a gente vê aí o apóstolo Paulo, que para mim assim, o exemplo maior dentro da Bíblia, né, depois de Jesus, em conflito, em angústia, porque ele está vendo a própria carne dele militando com o que ele acredita, né, e ele está nessa angústia do sofrimento interno. Então, se ele está passando por isso, né, e se Paulo lá em Timóteo vai dizer que ele é o maior dos pecadores, como é que eu também não vou sofrer com isso? Né? Eu ia até brincar ainda agora, o sofrimento eu sempre passo. Chegou o dia do pagamento do cartão de crédito, é um sofrimento. Mas na hora de nós gastar, não sofremos nada, Jesus. Perdoa. Eu acrescentaria aí essa passagem que ele acabou de ler, segundo aos Coríntios 4, 8 a 9. Olha o que é que Paulo escreve. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Perceba que o Senhor aqui conduz as nossas vidas no sentido de nos preservar. Mas mesmo nessa preservação que Ele nos promete, que Ele nos dá, nós não somos isentos de sermos atribulados, passarmos por angústia, nos desanimarmos, sermos perseguidos e muitas vezes abatidos. É verdade. Essa é a questão da perseverança, né? Se tratando que Cristo, ele não coloca lá, você não vai ter sofrimento. Nossa, quando você se tornar lá um cristão assim, você vai estar intacto. Não, ao contrário, ele nos dá uma cruz. Essa cruz é uma cruz passageira, que é só nesse período aqui de peregrinação, né? E ele já levou a cruz eterna. E ele nos chama para levar uma cruz. Ele diz, leve essa cruz. E isso que também fortalece a nossa fé. E que acaba sendo um fardo muito mais leve, né? A gente mais leve, com certeza. Coisas, mas a gente não toma o fardo de Cristo, que é leve. E Jesus mesmo fala, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E troca o fardo. Troca o fardo com ele, né? E entendendo isso, que Deus é soberano, que eu não posso usurpar o direito dele de ter nas mãos dele a minha própria vida, né? Eu entendo o seguinte, que se eu estou em sofrimento, que se eu estou em angústia, que se eu estou em tribulação, seja ela qual for, é esse Deus que cuida de mim, é para ele que eu devo recorrer, é para ele que eu devo correr, é para ele que eu devo me lançar aos pés. Seja lá qual for a minha angústia. Mas pastor, o senhor não entende a minha vida, o senhor não entende minha família, o senhor não entende o meu contexto, o meu sofrimento é muito grande. Ainda assim, o Senhor é Senhor que vai entendê-lo melhor do que eu. E às vezes até Deus mesmo coloca sofrimentos, até como livramentos. Sim. Tipo, ele traz esses sofrimentos, como eu não sei onde eu tinha visto, que Deus traz sofrimentos disfarçados de livramentos na nossa vida. Eu vejo isso até na minha vida mesmo. Muitas coisas que eu passei na minha infância, na minha vida mesmo, foram livramentos para no futuro eu evitar muitas coisas que eu poderia ter feito se eu não tivesse passado por aquelas situações que foram difíceis, foram tipo, até posso dizer, uma cruz muito pesada assim que eu tive que carregar, mas valeram a pena. E agora eu me lembro aquelas charges, já viu aquela charge da cruz? Aonde tem várias pessoas caminhando e cada um ali levando a sua cruz, né? E um deles parece, pô, tá pesada. Aí corta um pedacinho. E aí depois ainda tá pesado. E a galera na corrida. E a hora que chega uma determinada área de se passar, todos usam a cruz para colocar-se e ter o acesso ao outro lado. E aí a hora que ele chega lá, e agora? Já cortou tanto da cruz que não serve para nada mais. E esse é um grande desafio. E já fazendo paralelo com os degraus. Né? Cada vez eu vou descendo um ou outro
E aí vem o outro ponto também, como o Lobato falou. Nós conseguimos, aí no meu caso, né? Acho que só eu e o Lobato aqui precisamos. Nós temos um corretor. Algo para corrigir a nossa lente, a nossa visão. Muitos não as têm. Não enxergam o mundo. Não enxergam a realidade, a situação. Até mesmo como o texto de Paulo que a gente viu agora. Estamos atribulados? Opa, mas temos aqui um contraponto. Vamos passar de... Opa, mas tem os... É? Eu lembrei até de uma frase, eu não sei se é de Calvino, eu não sei, mas ela é assim: Deus está mais preocupado com a sua santificação do que em realizar seus sonhos. Que também se encaixa nisso também. Que a gente acha que nossos sonhos são muito importantes, que Deus está preparando sonhos para a gente, não sei o quê. Mas Ele está mais preocupado com a sua santificação. Que isso, sim, vai dar frutos verdadeiros. Verdade. Legal. E, cara, que legal que tá esse desenho, né? Vem assim, cara, é pecado, ponto pacífico, como já alinhamos. Há uma possibilidade de até mesmo vivenciar a situação. Claro que a gente não caminha para isso, não deseja isso, mas há os degraus, os desafios, e que nós vamos passar por dias difíceis, desesperançosos muitas vezes, e desafiadores. Mas a palavra tem nos trazido esse refrigério. E olhando nessa nossa perspectiva reformada, né? Demos uma pinceladinha ali nos 5 pontos do calvinismo, que é um grande viés, ou abre aspas, o divisor de águas dentro da teologia e tudo mais, mas isso não impede de um pensamento reformado num todo. Sim. E principalmente sobre isso aqui. E falando sobre salvação, acho que um grande desafio é o lance de cara, e aí, é salvo ou não é? Que pega. Tá salvo ou não é? O bicho pega. E cadê a graça do Senhor nessa parada aí? Aí eu vou falar o seguinte, eu já vim pra cá assim, ou a gente vai sair daqui, a galera vai entender tudo, vai ficar sussa, ou então, sexta-feira, meu amigo, nós 4 aqui vão ser atirados aos leões. Chamado a reunião extraordinária do Conselho da Igreja. Vai chegar com a cartinha. Só que a gente meteu a Alice no meio dessa confusão aqui. Vai chegar a cartinha. Então, Deus abençoe. Foi muito bom todos os anos que você participou da IP Manaus. Porque é o seguinte, é complicado, olha só. Alguns anos atrás nós tivemos um fenômeno que foi algum suicídio de pastores. Saiu na grande imprensa, inclusive, e nos sites de notícias gospel, né? Saíram várias notícias e tal de pastores que se suicidaram. E muita gente pergunta, e aí, como é que fica? Foi para o inferno? Né? Já vem essa imagem logo do sujeito que se suicidou e foi para o inferno. Se a gente for tratar o tema do suicídio, como eu falei no começo, de forma séria, com muito carinho, com muito cuidado, sem ser rasteiro, sem ser leviano, sem ser simplista, a gente vai pegar essa resposta pronta e dizer sim, foi para o inferno, e botar ela demonizar, né, assim, direto. E botar ela de canto. Se a gente for ser honesto com as escrituras, a gente vai botar ela de canto. Por quê? Porque esse tema não é fácil e as escrituras elas nos dão pontos muito seguros para a gente afirmar outras coisas. Né? Então, por exemplo, falamos aqui do Deus soberano. Se nossa perspectiva é reformada e nós cremos nesse Deus soberano, nós temos que entender que a salvação da alma do homem ela é um ato soberano de Deus. Não é uma ação do homem nem por si só, como Pelágio entendia. Pelágio entendia que o homem podia se salvar-se a si próprio pelas ações, boas ações, e evitar o pecado e evitar a condenação do inferno. E nem por um sinergismo, né? Deus vem com o Espírito dele, mas eu também vou em direção a Deus com a boa vontade, e a gente, nessa sinergia, aí surge a salvação da alma. Né? Faz uma resenha e já era. Não, a salvação é um ato exclusivo do Senhor. É Ele quem nos decide salvar. E aí, puxando aqui já alguns tópicos aqui interessantes para a gente começar a pensar a respeito, a salvação do homem é pela graça mediante a fé. Efésios capítulo 2, 8 e 9 fala isso claramente. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, ou seja, não importa o que eu faça ou deixe de fazer, eu vou conseguir a salvação.
Não é de obras por quê? Para que eu não possa me gloriar, para que eu não possa dizer, eu consegui, eu cheguei ao céu, eu subi ao monte de Deus. O último que disse isso, o que é que aconteceu com ele? Hoje virou diabo. Pois é. Pois é. E aí, nossa confissão de fé no capítulo 14, no artigo 1º, ele vai falar o seguinte: a graça da fé, pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação das suas almas, é obra do Espírito de Cristo, que faz nos corações deles. E aí ela também vai falar, no capítulo 16, artigo 5º, não podemos, pelas nossas melhores obras, merecer a mão de Deus, o perdão dos pecados e a vida eterna. Ou seja, tudo do Senhor. É Ele quem vai fazer. A salvação da minha alma é Ele quem opera. E se Ele opera a salvação da minha alma, isso vai puxar um outro detalhe, que é o seguinte: a salvação, uma vez adquirida, é garantida por Cristo e que nós não podemos perdê-la. E aí entra o ponto. Porque quando eu digo que se alguém se suicidou, foi para o inferno, eu estou dizendo o quê? Que essa pessoa perdeu a salvação. Vamos pegar esse exemplo desses pastores, né? Se eles eram homens de Deus, que estavam servindo a Deus na obra, dedicando a vida deles, e por alguma razão eles tiraram a própria vida, e aí eu posso locubrar aqui N situações, desgaste emocional, pressão do trabalho mesmo, porque ser pastor não é fácil. Né? Estamos nós dois aqui, né? Para testar isso. Tem pastores que... Deixa a agenda de lado. Tem pastores que aconselham e atendem os membros da sua igreja por anos a fio, ouvindo as maiores coisas, ouvindo os maiores dilemas. Mas quem é que escuta o pastor? Quem é que ouve o coração do pastor? Quem é que para dizer, pastor, posso orar por você? Posso te aconselhar? Eu chego com o pastor e pergunto. Verdade, então, né? Sim, graças então, a Deus. Eu não sei o que passou na vida daqueles homens. Será que eles entraram numa depressão profunda? Sim. Tem um caso, que agora eu não vou lembrar quem é o pastor, mas um caso de um pastor lá de Recife, que era um homem de Deus presbiteriano e que cometeu suicídio. Ele teve uma depressão, ele foi acometido de depressão profunda, e aí eu não posso dizer qual foi a origem, se era interna, química, né, ou se foi uma questão externa, mas ele foi acometido de uma depressão profunda, tirou a própria vida. Uau. E dentro desse contexto presbiteriano nosso, a gente vai dizer, então não era eleito? E aí? E que eu vejo assim, tem muito essa questão da doença mesmo. Sim. Né? Eu acho que não só a depressão, mas eu vejo também a bipolaridade hoje. Sim. Que tem esse lance do quando você sai do período de mania, né, aquela euforia, e vai para a depressão, ela é tão violenta que às vezes nesse caso também o suicídio é muito mais comum do que até da própria depressão. E esse falou algo como a gente falou, e conversando até mesmo com o pastor Marinho, e ele falando também, assim como talvez o pastor Demetrios pode nos ajudar com outro leque, né, do conhecimento que ele tem, o suicídio, ele é o estalar de dedo. É uma ação naquela hora que deu certo, todos os fatores contribuíram e foram negativos, bastante. Né, o bastante para aquilo acontecer, e aconteceu. Então, assim, existem os casos em que a pessoa premeditou por muito tempo e pensou e tal, existem. Mas, assim, na grandíssima maioria, são situações em que a oportunidade surgiu, a pessoa tinha aquele pensamento, ela foi lá e executou. Né? Pode ter tido sucesso ou não, mas essas coisas aconteceram e foi. Então, assim, não é fácil você lidar com esse assunto e dizer assim, simplesmente, fulano perdeu a salvação. Quer ver só? Olha o que Jesus disse lá em João capítulo 6, do verso 37, 44 e 45, e o 65, e depois no capítulo 10, verso 27 a 30. Depois você pode ler esses textos em casa, conferir você mesmo, viu? Na sua Bíblia. Todo aquele que o Pai me dá, e olha, presta atenção, gente, preste atenção, porque isso é palavra de esperança para o seu coração. Todo que o Pai me dá, esse virá a mim. E quem vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviar, não trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. E prosseguiu. Por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir ao Pai se do Pai não lhe for concedido. Aí entra no capítulo 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem.
eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Ou seja, se a minha salvação está em Cristo, e é Ele quem garante essa minha salvação, nada, e quando eu digo nada, é nada mesmo, nada pode fazer com que eu perca essa salvação, incluindo a morte. E aí, qual é a certeza que eu tenho disso? O texto lá de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, verso 1 em diante. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e circuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele. Ele vai seguindo com esse raciocínio aqui. E aí, olha onde é que ele vai. Deixa eu abrir aqui. Porque eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, gente, não há nada que possa fazer a gente perder a salvação. Se eu tenho isso em mente, aí eu já tenho que começar a questionar algumas coisas. Sim. Alguém que é servo de Deus, que comete esse pecado, porque eu tenho que admitir o seguinte, se o crente pode cometer qualquer pecado, o suicídio está no bolo. Sim. Não é? Sim. E se ele comete esse pecado, ele perde a salvação? Pelo texto bíblico, não. Pelas Está aí escrituras, dito não. Com todas as letras. Com todas as letras, está dito. À luz das escrituras. Às luz das escrituras. Isso, e assim como mentir, roubar e qualquer outras coisas que a Bíblia condena e que também traz o perdão, você tem que cometer. Não é saída, não é viés. Não é porque você tá lá no fundo do poço, já cheirando no fundo do... Eu ia falar porão, né? Porque alguns estão morando no porão. Mas tá lá no final da escada, lá na umidade, cheirando mofo, que o viés vai ser o fim. E aí o que acontece? Quando a gente pensa isso, quando a gente chega a essa conclusão, aí começam a surgir as perguntas, né? As dúvidas. Mas, pastor, peraí, ele se suicidou, se matou, ele não teve tempo de orar, pedir perdão a Deus pelo pecado, de confessar. Aí entra aquela questão que o Augusto Nicodemos fala muito, que o protestante brasileiro ele tem alma católica. Sim. Porque nós temos, infelizmente, na nossa concepção evangélica, nós temos muitas ideias que são oriundas do catolicismo romano. E detalhe, até o catecismo da Igreja Católica atual, o novo catecismo da Igreja Católica, ele já abranda essa questão do suicídio. Mas antigamente o que é que se dizia a respeito? Que era um pecado mortal, o suicídio é classificado como pecado mortal, e como pecado mortal é inferno direto. Salvo se houver a confissão auricular, ou seja, eu tenho que ir com o padre, confessar meu pecado, e ele fazer a absolvição mediante o pagamento de penitência, né? Reze tantos Pai Nosso, tantos Ave Marias, ou eu comparecer à missa. O cara comete suicídio e depois ele vai viver? Não. É por isso mesmo. Se eu cometo um pecado mortal, eu tenho como me absolver dessa forma, dentro do catolicismo romano. Cometeu, já era. Aí, um suicida que conseguiu, ele vai se confessar com o padre? Não. Vai para a missa receber a hóstia? A hóstia? Não. Ele vai pagar penitência? Não. Ele vai receber extrema-unção? Não. Para onde ele vai? Já era. Para o inferno. Só que isso é antibíblico. Gente, acorda! Acorda! É antibíblico isso. Pare de jogar LOL assistindo K-pop. Vai pra Bíblia! Ô, Glória, receba! Eita. Jogadores de LOL, estamos de olho. E Alice, pegou... Ah, não pegou não. Eu pensei que tinha pegado a Alice, jogadora de LOL. Marcos, estamos de olho aí jogando LOL. Entendeu? Então, essa é uma concepção romana, romanista. Sim. E que, infelizmente, a gente traz isso para dentro do protestantismo e a gente não se apercebe. Está entendendo? Então, o que acontece? Eu preciso entender que a minha salvação ela é garantida por Cristo, está em Cristo, foi Ele que executou. E eu não a perco
por conta de um ato que eu cometo. Vamos fazer um exemplo aqui, um exemplo bem legal. Olha lá. Legal não, né? Assim, eu estou vindo para a igreja, sou pastor, né? Eu estou vindo para a igreja, para um culto, eu brigo no carro com a minha mulher, com a Cibele. Uma discussão feia mesmo, eu digo as piores coisas para ela, ela me devolve as piores coisas, e eu estou com a cabeça quente, não peço perdão dela. Estamos em pecado já? Com certeza. Com certeza. Não, sem sombra de dúvida. Aí na virada aqui da Constantino Neri, para entrar aqui aí vem um caminhão e toma no carro. O carro capota, explode, pega fogo. E daí foi pra fulminar mesmo. E nenhum de nós teve tempo de descer do carro aqui no Pedras-Vivas para orar ao Senhor. Senhor, me perdoa os pecados, perdoa que eu E nem pequei. ambos, né? Nenhum dos dois. Perdoa porque eu discuti com a minha mulher e depois chegar com a minha filha, perdoa e tal. Deu tempo? Não deu tempo. deu E aí, tempo. como é que E fica? Eu aí? perdi minha salvação? E aí? A grande pergunta é essa. E a perseverança dos E a santos? perseverança? E E, o que- como é que fica? E a teologia e a minha cosmovisão E a minha reformada? cosmovisão reformada, E a para onde vai? eleição E a eleição incondicional. Eita. Tá vendo? A gente até fez o coro aqui, né? Tá. Mas lembrando, Tá isso religado? não abre espaço para você pecar. Claro, a livremente. gente vai chegar lá no final depois. Esse ponto é muito importante. Entendeu? Eu acho que esse é o ponto áudio. Que aí eu quero dizer assim, não é só o assunto em voga. É pra tudo. É para tudo. Foi uma discussão, morreu, e aí? Então agora eu vou discutir mesmo, papai. Agora eu vou aprontar, vou fazer de tudo, vou, né? E aí vem Aí me responsabilidade. perdoem os irmãos arminianos que vão assistir esse vídeo. Aí vem aquele espantalho que eles gostam de bater, né? E dizer, não, então porque eu estou eleito, predestinado, então eu posso pintar e bordar que no fim da vida eu estou salvo. Negativo. Eu acho que eu parei. Alice, você me corrige se eu parei de falar desse assunto. Mas eu gosto, vira e mexe, eu dou essa pegada com o adolescente. Né? Eu chamo ali assim, cara, você é salvo, mas como é a sua vida? Você está vivendo a vida do salvo? Porque senão você está enganando assim mesmo, Bron. Você vem aqui para a igreja, mete a roupa do salvo, do santo. Porque aí eu tenho que lembrar do versículo todo, né? Porque pela graça somos salvos, mediante a fé, se não vem de vós, é não de Deus, não, né? Não de obras para que nem se glorie. Aí tem crente que para só aí, Para né? no 9, né? Para no 9. Tem o 10, garoto. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Aí eu lembro das palavras de Jesus, que a árvore dá bom fruto. Sim. Vou lembrar lá de Tiago que diz, mostra que a tua fé é verdadeira, a tua salvação por fé é verdadeira com as tuas obras, né? Entendeu? Então, pastor, então o senhor está se contradizendo, porque se preciso mostrar a minha fé com as obras que eu faço, se eu me suicido, eu estou dando mau testemunho. Então, o que você está dizendo é o seguinte, que você não peca nunca. E a gente sabe lá em 1 João, capítulo 1, verso... Agora me fugiu aqui o versículo. Enfim. Mas já falaram. Mas já tá bom que o endereço. Já deixa Do ler a 6 carta. ao 10. Deixa Do ler a 6 ao carta. 10. Deixa eu ler a carta Lê inteira. em casa, meu irmão. Aqui, ó. 1 João 1, de 6 a 10. Você vai ver. Se a gente disser que não tem pecado, estamos mentindo para nós mesmos e fazendo Jesus de mentiroso. Quem de nós aqui pode dormir hoje à noite e de repente ter um ataque cardíaco e morrer, e no fim do dia dizer assim, Senhor, obrigado porque hoje eu estou sem pecado. O fato de já pensar isso, você já está mentindo para você mesmo. Entendeu? Mas aí nós temos advogados junto ao Pai Jesus Cristo justo, que nos está diante do Senhor o tempo inteiro dizendo, por esse aí eu morri, por esse aí eu morri, por esse aí eu morri. O sacrifício de Cristo, ele paga todos os nossos pecados, os que nós já cometemos, os que nós cometemos hoje e aqueles que nós vamos cometer amanhã. Eu tenho que ter isso muito claro na minha mente. E mesmo assim, e tem que ser bem claro, para não querer dar um de gaiato. Já tô amazonense, hein? Tem a gaiatice. Mas já tá pago mesmo? Não é? Não, mas já tá pago mesmo. Mas, cara, você não acabou de ouvir as Sagradas Escrituras? Que você foi chamado para boas obras. Para viver. Entendeu? Na luz. Então, o crente ele tem que viver nessa perspectiva, tá? É lógico, por conta disso eu não vou pegar e sair
fazendo tudo que eu quero que dá na minha telha, vivendo da forma como eu quero, e na primeira oportunidade que eu pensar em suicídio, pegar e me matar. Se eu fizer isso, se eu tiver uma vida assim, eu estou dando provas mais do que suficientes que eu não sou salvo. Sim. E aí, sim. meu amigo, depois do suicídio, você vai, como diz o povo aí fora, abraçar o capeta. Entendeu? Vai abraçar o Eternamente. capeta. O resto da vida. É um preço muito alto a se pagar. É um preço muito alto a se pagar. Então, assim, tá vendo como não é fácil? Porque tem outros contextos. Tem um contexto da depressão, que o sujeito está passando por uma situação que ele perde o juízo, Sim. perde as faculdades de discernir claramente as Há coisas. uns 2 anos atrás, nós tivemos a presença da Mara Guerra, acho que o pastor também estava presente, as questões químicas. Químicas do cérebro. Né? Né? Um descompensamento químico do cérebro pode levar alguém ao suicídio. E aí essa pessoa foi para o inferno? Você crava assim essa sentença na família? Porque o que fica é a família quebrada aqui fora. Sim. Então é uma razão para você pensar a respeito de suicídio é o seguinte: você vai, mas quem fica é a família quebrada, com pensamentos de culpa. Será que eu deixei de fazer alguma coisa pelo meu filho, minha filha, ou pelo meu pai, pela minha mãe, né, pelo meu parente, pelo meu amigo? Será que eu tenho parte de culpa nisso que aconteceu? Você deixa todo um contexto de gente sofrida, quebrada, e aí entra a questão do egoísmo, que a Alice estava falando há pouco. Né? Tem que pensar nessas coisas. Nós temos que pensar nessas coisas. Então, alguém que cai da ponte, ali da ponte Rio Negro, será que ele não estava passando uma angústia tamanha que ele não viu outra saída? Não tinha ninguém para escutá-lo, para ouvi-lo? Né? E os sinais, né? Eu acho que uma coisa que a gente precisa afinar, e principalmente para esse período, é enxergar o outro. Uma coisa que a Alice falou, né, sobre, poxa, nós estamos numa fase de aceitação, de saber o que é para fazer, o que deixa de fazer. Tava aqui pensando, poxa, o cara formado na UFAM, advogado e tal, mas como que foi o período de decidir você advogado? Assim, eu não vou nem entrar... não é nem nessa merda, porque eu tava lembrando sobre esse assunto, me lembra um momento, a gente falou aqui da escada, e eu já estive num momento desse. Né? Uau. Em 2018, mais ou menos, eu saí de um relacionamento, né? Tava no último ano de faculdade, então, assim, cobrança máxima, problemas em casa, e eu fui ladeira abaixo. Até chegar no momento onde eu estive com o pensamento de suicídio, né? E aí foi o momento que justamente essa questão de ter, talvez, esse conhecimento, essa cosmovisão e saber, ter a certeza da salvação, que eu disse, não, pera lá. Eu já estava com tudo planejado, calma, vou parar de me isolar. Porque na época eu estava super isolado. Né? Então, o que eu vou fazer? Vou voltar para o grupo familiar. Vou voltar a frequentar os espaços, vou voltar a ter uma cultura devocional. Né? E procurar de novo pessoas que me ajudassem. Né? Eu tive, assim, naquela época eu tive muita ajuda do meu grupo familiar, minha líder que foi a Amanda, que era o grupo Exército Jovem. Mas até hoje, né, eu tive que passar por muita coisa. Eu tive que passar por terapia, né, fazer um acompanhamento, foi curto, mas foi muito bom para eu saber lidar com essas coisas de ansiedade que vinham evoluindo dentro de mim. Hoje, né, eu faço acompanhamento, eu e minha noiva, né, com o pastor Demetrios, e a gente, apesar dele estar ali na função de pastor, né, mas ele dá com toda a inteligência e a sabedoria, ele dá essa ajuda para a gente enfrentar nossos problemas. Então, eu acho que o primeiro momento a gente está num momento de angústia, não se isole. Né? Procure estar com outras pessoas. E do outro lado, eu estava comentando isso essa semana no meu grupo familiar, nós termos essa visão de que nós temos que ir atrás das pessoas. Né? Tá faltando muito no grupo, manda uma mensagem. Esteja lá, é o que a gente fala da intencionalidade. Vou mandar mensagem, vou procurar saber, porque às vezes tu deixa passar despercebido e depois tem esse momento de, será o que eu deixei de fazer? Mas estava muito claro. É procurar estar ali, procurar estar ajudando, ouvindo. Vi uma pessoa abatida, cabisbaixa na igreja, mesmo que a pessoa não fale muito, só chega e diz assim, olha, eu estou aqui, precisar falar, conta comigo.
né? E se dispor a estar com a pessoa. Interessante isso que ele está contando, porque nas primeiras pesquisas sobre suicídio, Emile Durkheim, aquele sociólogo famoso, conhecido do século XIX, ele na pesquisa dele, hoje a pesquisa já está defasada, mas um princípio básico que ele descobriu, um dos elementos básicos da pesquisa dele é que por que as pessoas não se suicidam? Ele estudou sobre o suicídio, e uma das coisas que ele descobriu é que as pessoas que não suicidam, elas têm conexões de relacionamento. Elas têm conexões primeiro com a família e depois com as pessoas em volta, amigos, parentes, até os colegas mesmo, colega de estudo, de trabalho, enfim. Ele se conecta a pessoas, né? Então, esse nosso contexto de hoje, de digitalização de tudo, isolamento por conta de uma pandemia, propicia justamente o inverso, né? Agora me fugiu o nome dele aqui, Viktor Frankl, é um psicólogo alemão, austríaco, aliás, que é o fundador da logoterapia. Ele, na pesquisa dele também, ele descobriu o seguinte, que os que não se suicidam é porque encontram sentido para a vida. E essa conclusão ele teve porque ele foi para campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, Auschwitz. Ele foi para Auschwitz. E lá em Auschwitz, ele conversando com pessoas que tentaram se matar, judeus que tentaram se matar para não ter que enfrentar a câmara de gás, ele descobriu que essas pessoas, elas descobriram sentido para a vida. Uau. Entre elas, alguns disseram assim, eu tenho uma filha que foi para os Estados Unidos como refugiada e ela está me esperando com um neto. Aquilo foi o que... Eu tenho razão para sair daqui, para não tirar minha vida. Entendeu? Então, nós temos a igreja, nossa família em primeiro lugar, mas a igreja como esse ponto de apoio de pessoas, relacionamentos, conexões. E nós temos sentido para a vida melhor do que qualquer outro. Glorificar a Deus e alegrá-lo e gozá-lo para sempre. A esperança da vida eterna. De que o nosso Salvador se aproxima a cada dia para vir nos buscar, né? Quem não quer ter esse privilégio de poder ver ao vivo e a cores a volta de Cristo? Eu quero. Apesar que eu sei que talvez não venha na minha geração, pode ser que ele venha, pode ser que não. Mas quem que não quer? Eu quero. Opa! De me encontrar com o meu Senhor nos ares, vendo Manaus lá, tá de cima. Mas de duas uma, ou nós vamos vê-lo, ou nós vamos estar vendo Manaus. Chegando com ele, com glória. Ou de outro lugar, que seja, enfim. Mas não, é tá entendendo? Propósito. Propósito. E Cristo nos dá propósito de vida. Então, querido, encontre propósito em Deus. E se você só vai encontrar propósito, é aqui, ó, na Bíblia. Ela vai te mostrar sentido para a sua vida, sentido da sua existência, por que você está aqui no mundo, por que você nasceu. Você não é um acidente, um acaso. Yes. Não. Você está aqui porque Deus pensou na sua vida e te colocou nesse mundo. E aí, até continuando, essa história de voltar para o grupo, foi justamente isso, encontrar o propósito de novo, né? Eu voltei para o grupo, né, fui acolhido, fui recebido, mas Deus me tratou digamos assim, de 2018 até 2020, sabe? Fazendo com que eu voltasse ao trabalho dentro do Irrigados, até hoje, né, recentemente, colocando na minha vida uma pessoa que é muito especial, que é a Abda, minha noiva, né? Que foi um elemento para nessa caminhada de voltar a ter significado, a me livrar de ideias que estavam em conflito na minha mente, né? Porque é justamente isso, a gente chega num ambiente onde as ideias estão todas erradas, seja faculdade, ou seja um contexto de trabalho, o que quer que seja, e aquilo vai te contaminando, vai te destruindo, e para você sair disso é muito difícil. Eu contei o histórico aqui, né? Eu tô na igreja desde 2012. Fui presidente da UPA, mas isso não me tirou desse sofrimento, não me tirou dessa dificuldade, né? Não me tirou de ser contaminado por ideias ruins e cair num caminho ruim, num vale profundo. E para me tirar disso, né, foi uma longa jornada, com muitas pessoas ajudando, muita gente ali, gente que eu pensava que não, eu tenho que estar junto aqui também, eu tenho que ir atrás, mas Deus trabalhou e tem trabalhado até hoje na minha vida, né?
E aí, a mensagem que eu quero passar, porque hoje eu tenho a oportunidade de abençoar, de certo modo, a vida do meu pai, e só Deus me capacitando para isso, porque eles enfrentam um problema, né? E eu, com a minha idade, na minha juventude, tive que ir lá ajudá-lo também, né? E hoje eu tenho muita alegria de ver meu pai hoje na igreja, né? Com acompanhamento psicológico, com acompanhamento do líder de grupo familiar dele, né? Superando as dificuldades, superando os problemas e nós caminhando juntos. Eu sei que a jornada dele vai ser difícil, como a minha é, Sim. mas a gente está superando cada coisa, cada elemento e trabalhando essas coisas nas nossas vidas, nos livrando, é aquilo que Paulo fala, né? Deixando para trás aquilo que já passou e seguindo para o alvo que é Cristo. Essa é a minha vida hoje, é o que eu quero que meu pai siga junto comigo, né? Pela graça do Espírito Santo ele tem feito isso. E assim como eu quero deixar essa mensagem para as pessoas que estão sofrendo hoje, deixa para trás. Eu terminei um relacionamento, eu tenho conflito em casa com meus pais, fui usuário de drogas. Deixa isso para trás e foca no alvo que é Cristo. Olha para Cristo, né? Procure ajuda e somando todas essas coisas, procure terapia, procure, se for necessário, um psiquiatra, mas foca em Cristo, né? Porque é Ele que, se Ele quiser estalar os dedos e te curar, Ele vai. Mas eu tenho certeza que a caminhada de cura para esses problemas vai ser muito edificante na sua vida, para você abençoar outras vidas também. Que da hora que você falou sobre corre para Cristo, já me lembrou o quadriênio da UPA Nacional. Alvo é Cristo. O alvo é Cristo. E esse é o nosso alvo. Tem que ser o nosso alvo. E partindo da nossa cosmovisão. Glória a Cristo, glória a Deus, glória, alegria ao Senhor. E viver uma vida assim, de glorificar ao nosso Deus. Essa visão que ele traz faz com que a gente entenda o seguinte, que a gente tem que ter um olhar para essas pessoas que sofrem com isso e têm esse pensamento suicida, o suicida de modo geral, inclusive aqueles que executaram o ato, né? E aí eu olho para a família que ficou, né? Misericórdia. Eu tenho esse olhar mais carinhoso, mais humano, né? Eu posso chegar e confortar essas pessoas e dizer para elas uma palavra de esperança, né? Eu já vi isso acontecer. Eu pessoalmente não, mas a coisa aconteceu, eu soube, né? Um filho de um crente, que também era crente, o garoto era crente, se matou por alguma situação, não sei porquê. A família lá enlutada, e a pessoa chega, o outro crente, e aí eu boto aspas, porque a conduta desse cara me deixa revoltado, bate nas costas, poxa, meus pêsames, mas infelizmente ele, né? Está no inferno, perdeu a salvação. Eu digo, não tinha outra coisa para tu falares? Não, só sente a dor, irmão. Só chora, velho. Não tinha outra coisa para tu falares? Né? Abraça essa pessoa, chora com essa pessoa e acalenta o coração dessa pessoa. Se o filho dele era um crente mesmo de fato, quem sou eu para me colocar no lugar do Deus soberano e sentenciar essa pessoa? Não, você falou algo interessante. Crente de fato, né? Se de fato, vamos mudar o fato. Se de fato esse jovem creu em Jesus, e aí nós vamos fazer, vamos fazer nosso acróstico, né? Era um zoado igual eu, você totalmente depravado, mas o Senhor elegeu ele, pô. O mesmo Jesus que morreu por nós, que nós somos crentes de fato, morreu por ele, expiação limitada, a graça em algum momento alcançou aquele adolescente, aquele jovem. E assim, essa frase... Ô Senhor, guarda esse irmão, perdoa o pecado dele. Mas é um desafio para nós. É um desafio para nós. E nossa hora tá voando. Tá. Ô Senhor, hora bem. Ainda tinha aqui os exemplos que eu ia citar aqui da Bíblia, aqui pra gente pensar um pouquinho. Não sei se acho que não vai dar tempo mais. Vamos fazer assim, tá correndo, a hora já foi, já voou. E, gente, cara, que da hora, Alice, ter você aqui participando, vai mergulhando mais aí no assunto e já sendo o ponto de contato, a mente reformada lá na sua escola, no seu bairro. Gente, que legal estar com vocês.
Parece que se só a Cosmovisão Reformada e o Setembro Amarelo, acho que tinha que ser 4 episódios. Não é mentira, não. Com certeza isso aqui rendia muito. Mas assim, a gente pôde trazer bastante informação, conteúdo, e eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem pra galera. Sei que o Lobato já deixou ali, quase eu falei, não, segura aí, mas dá um alô pra galera, meio já concluindo e deixando uma mensagem para o pessoal que está com a gente aí. Em relação a isso que, cara, coloca os óculos da Reforma Protestante e vem, não sei, deixa um bisu aí pra galera, porque o nosso tempo voou e a gente tem que concluir. Mesmo. Poxa, realmente dava muito debate isso aqui. Mas eu quero deixar para vocês o seguinte, algumas conclusões e algumas reflexões para nós fazermos. A primeira é, tenha esperança no Senhor. Se você teve um dia de encontro pessoal com Cristo, você, de fato, rendeu sua vida aos pés do Senhor, é o Senhor que te salvou. É Ele quem fez a obra, é o Espírito que fez a obra dele em você. Ele vai te sustentar, Ele vai te guardar, Ele vai te manter. Como a palavra dele diz, nada nem ninguém pode nos separar, nem arrebatar das mãos do Senhor, incluindo a morte. E, pastor, mas e aí, se de repente eu não conseguir, se eu fraquejar e cair? Fique sabendo que a salvação é garantida pelo Senhor Jesus Cristo. Ela é planejada pelo Pai, executada pelo Filho e aplicada e garantida pelo Espírito, que a Bíblia diz, inclusive, que ele é o penhor da nossa salvação. Ou seja, ele é aquela garantia que eu tenho de que eu vou um dia me encontrar com meu Senhor, ao fechado dos meus olhos nessa terra, encontrar com o Pai lá nas alturas. Não deixe seu filho, seu adolescente, sua criança sozinha. Você que é pai, você que é mãe, que está assistindo esse podcast hoje, participe da vida do seu filho, participe da vida dos seus jovens, dos seus adolescentes. Não delegue isso para Estado, governo, igreja, escola. Eles são agentes que podem colaborar, podem, mas você é o agente principal. Participe da vida deles. Né? E se você está passando por conflitos, sofrimento, que dói mesmo, a gente não nega isso. Sofrimento muitas vezes dói profundamente. Procure alguém, procure os pastores, procure os membros da igreja, procure um amigo de confiança e diga, cara, eu estou sofrendo muito, me ouve aqui um pouquinho, porque eu estou pensando até bobagem. Procure os pastores, somos aqui mais de 14 pastores na igreja, um de nós aqui vai lhe atender, vai orar com você, vai te aconselhar e vai te ajudar. Em nome de Jesus. Deixa eu ver. Eu vou falar algo que eu falo pra mim mesmo, na verdade, na maioria das vezes, quando eu fico ansiosa mesmo, que é descansa, que é pra descansar mesmo. E confiar em Deus, confiar que Ele está no controle, porque Ele está no controle. E não adianta você querer ficar no controle, porque você não está no controle. Você não tem uma alma, você é uma alma, você tem um corpo. E um versículo também que eu sempre lembrava muito era aquele... Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor, dando por Ele graças a Deus Pai, que é Romanos 5:8. E também outro que eu lembro sempre, que é aquele lá bem assim, que é Mateus 5:16, que é que a luz de vocês brilhe, para que todos vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês, que está no céu. Eu sempre lembro desses versículos para me levar para o dia a dia, para me descansar no Pai. E para mim não me apegar no meu próprio entendimento, no meu coração enganoso, porque ele me engana muito. Me engana quando eu penso assim, eu sou a igreja, eu não preciso de mais ninguém, eu consigo ficar só. Não, nós somos uma igreja, nós fazemos parte de um corpo. E se a gente for um membro só, é mesmo que nada, porque a gente precisa de todo o resto do corpo para funcionar. E é isso. Legal. Sensacional. Eu, aproveitando o livro que eu estava lendo, ele dá umas dicas aqui para você que quer algo assim para começar essa luta contra esse sofrimento e contra até a depressão ou a vontade de suicídio, né?
E ele fala em prestar atenção ao seu interior em silêncio e solitude. Preste atenção nas suas emoções. Se Deus nos fez a imagem e semelhança, as emoções também estão abarcadas nisso. Então a gente precisa ouvir para entender o que Deus até quer falar conosco através disso também. O segundo é encontre companheiros confiáveis. Procure pessoas que podem andar contigo, que podem te ajudar nessa caminhada. Eu tenho hoje, pela graça de Deus, o pastor Demetrios, o pastor Wesley, para estarem me acompanhando aí. E muitos outros amigos que têm me ajudado nessa jornada, minha noiva também. Saia da sua zona de conforto, não fique, justamente como a Alice falou, não fique isolado, não se deixe, né? A gente tinha quase um ditado aqui na igreja que é o ovelha isolado vira petisca do lobo, né? Que tinha um quadrinho. Então não ande isolado, não seja esse tipo de pessoa, mas procure estar em comunidade. Ser cristão é isso, é estar dentro de uma comunidade. E ore por coragem. Sempre esteja orando para que Deus te ajude a superar essas dificuldades e ter coragem para justamente enfrentá-las, né? Sair dessa zona, procurar fazer amizades e prestar sempre atenção naquilo que está ao seu redor e as coisas que estão te influenciando. E eu deixo aqui a oração de Agostinho, que ele fala: concede, Senhor, que eu possa conhecer a mim mesmo para que eu possa conhecer a Ti. Procura, né, conhecer o teu interior para saber como é que você pode trabalhar isso, né, e procurar ajuda. E é isso, gente. Uhul! Galera, ainda bem que não precisa falar mais nada, né? Essa galera aí deixou muitos recados e eu tô muito feliz. Tô muito feliz desse 7º episódio do Religa Cast, com esses ilustres aqui. E qual que é a minha palavra para você? Fica até o final, curta, manda aviãozinho para todo mundo, chama a galera porque esse assunto é muito top e afina a sua lente. Coloca o óculos da Cosmovisão Reformada, seja calvinista porque você será evangélico, brincadeira, mas esteja conosco, Deus abençoe você, valeu e não perca o próximo episódio, porque nós estaremos aqui te esperando. Um abraço, Deus abençoe, valeu, gente.